Muitas pessoas, né, estão na internet, nas redes sociais, né, discutindo diversos pontos, dando suas opiniões a respeito do golpe militar de 64. Né. Eu percebo muitas pessoas, né, felizmente não todos, aliás, uma minoria, né, dizendo que o golpe militar de 64 foi necessário para que criasse uma ditadura, né, para impedir que acontecesse outra ditadura, né? Um golpe de esquerda que iria implantar uma ditadura de esquerda que foi impedido por um golpe de direita, né, dos militares que já deram outros nomes, tipo Revolução de 64, contra-revolução, contra-golpe, né, e esse monte de coisa aí, né, com o objetivo de impedir que o outro lado, né, os comunistas, né, o pessoal lá do Carlos Marighella, viesse implantar uma ditadura socialista aos moldes de Cuba. Muita gente hoje em dia, ainda hoje, né, você encontra, eu me deparei com dezenas, né, de vídeos no YouTube, de sites, né, de pessoas defendendo esse ponto de vista aí, né, até de gente dizendo que o erro do golpe militar foi a demora deles em entregar o governo aos civis. Né. Eles demoraram demais, né, eles deram um golpe e o país mergulhou em 2 décadas de ditadura e deveria apenas devolver em questão de 1 ano, 2 anos, né? Mas, infelizmente, quem está no poder, né, quer mais poder. Ao que tudo indica, essa ditadura teve como objetivo ajudar a enriquecer pessoas que já eram ricas, né? Ajudar a fazer o rico ficar mais rico e o pobre ficar mais pobre, haja vista o aumento da desigualdade social durante o regime militar e o aumento e até o endividamento do Brasil, né, que aumentou pra caramba a dívida, né? Mas se você acha que esse golpe teve como objetivo impedir outra ditadura, né, a ditadura socialista, né, se você tem esse posicionamento, né, o que dizer, né, do fato do Brasil ser um país tão grande, né, naquela época, né, como sempre, né, desde antes, desde o Império, desde o tempo em que o Brasil era colônia de Portugal, da época do Brasil Imperial, do Brasil República, da República Velha, do Estado Novo, lá de Getúlio Vargas, né? Que o Brasil sempre foi um país dominado economicamente e politicamente pelas elites latifundiárias, pelas elites industriais, né? Que quem tem poder econômico, normalmente também domina a mídia, domina a comunicação, domina a informação, né? Ou seja, essa elite também mandava na comunicação, também eles eram os donos dos jornais, né? Naquele tempo, em 64, as pessoas optavam mais por jornais do que televisão. Naquele tempo não existia tantas emissoras de TV ao alcance do povo brasileiro como tem hoje em dia. Aliás, naquele tempo não se alcançava o povo brasileiro através de TV, e sim através de jornais, né? E todo o aparelho midiático da época estava nas mãos das elites
ou pelo menos a maioria, a maior parte, né? 90% ou mais, né? Com certeza essa mesma elite ela apoiou a intervenção militar, o golpe militar, e obviamente nunca apoiaria alguém que se sentasse na cadeira presidencial falando que vai coletivizar os meios de produção, que vai socializar a economia do Brasil, que vai dividir a riqueza, criar uma cultura de igualitarismo. Nunca isso iria acontecer, ao que tudo indica. É um erro você dizer que, mas se o meio intelectual daquela época, as universidades eram dominadas pelo pensamento de esquerda, pelo menos intelectualmente eles eram, né? Mas era uma ilusão. Naquela época, eu estou ciente de que nem a esquerda, nem a direita, nenhum dos lados queria democracia. Realmente havia um grupo de esquerda que queria implantar a ditadura, né? Mas eles viviam no mundo da ilusão, né? Mas, ao que tudo indica, né? Era uma ilusão realmente, né? O Brasil já era uma sociedade muito complexa para se implantar uma ditadura socialista, um regime comunista de socialização, né? 99% dos militares, ou 90%, sei lá, de linha conservadora, naquela época, iriam reagir de forma abrupta, ninguém ia ter pouca gente, pouca para coagir o povo a reconhecer esse tipo de governo. A imprensa não iria permitir, eles teriam pouca gente do lado deles, né? Muito pouca gente. Eles viviam da ilusão, mas muito mais do que isso, ao que tudo indica, a direita, né, a mídia manipulava a opinião pública naquela época, com uma ideia, né, colocando que a esquerda tinha muito mais força do que ela realmente tinha, que a esquerda tinha muito mais poder do que ela realmente tinha. Na verdade, ela não tinha tanto poder, era muito pouco. Nem os militares, pelo simples fato de não terem o apoio nem dos militares, nem das elites, nem da mídia daquela época, nem da classe média urbana, nem da igreja, nem de ninguém, realmente já sufocaria, né? Mas você que tem uma opinião diferente dessa, né? Será que o Brasil realmente vivia a possibilidade do medo, desse tal medo comunista realmente acontecer? Será que foi necessário realmente um golpe militar acabando até com a democracia, para tirar um governante eleito democraticamente do poder? Será que foi realmente necessário? Bem, muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal.